Se eu chegasse agora na tua casa e falasse, mano, fala 3 animes muito famosos, senão esse aqui, ó, esse cara, ele morre, eu vou dar um tiro nele. Cara, tu provavelmente vai falar, sei lá, Naruto, Bleach e One Piece, que são os Big Three, né? Não tem como errar com esses. Se tu não conhecer tanto de anime e for mais da geração atual, tu vai chutar ali um Jujutsu Kaisen, Attack on Titan, My Hero Academia, e todos esses animes têm uma coisa em comum, com exceção de Attack on Titan, que eu citei por algum motivo desconexo, né? Todos eles são shonens, que é o gênero que mais ajudou anime a se popularizar no mundo inteiro. Afinal, é um anime de lutinha sobre o poder da amizade. Porém, tu provavelmente, se eu chegasse assim pra ti, não falaria um anime muito bom, que é considerado o melhor clássico de todos os tempos. E não sou eu que tô dizendo, é o My Anime List. Esta porra tem 9.02, sei lá, não sei quanto tem, mas ele é o anime mais bem classificado do My Anime List. E cara, pra um clássico e shonen ainda da década de 2000, isso é muito impressionante. E claro, a gente não podia estar falando de outro, senão de Gintama, o nosso caro amigo do samurai de cabeça prateada. Pra entender o quão impressionante é o que essa obra fez, a gente precisa ir pra essa época e entender o contexto inteiro do Japão na questão da cultura pop, na produção de mangás e animes dessa era. Nós tínhamos Dragon Ball sendo criado, nós tínhamos Naruto, Bleach, One Piece, obras assim que ninguém discute a importância, todas são ótimas, e elas estabeleceram o que é um clássico. Afinal, a gente vai chamar Dragon Ball, One Piece, Naruto e Bleach de genérico? Sim, porque eles definiram o que é genérico. É muito diferente de chamar Jujutsu de genérico ou My Hero Academia do que chamar Dragon Ball, que foi um dos primeiros shonens a fazer sucesso. Afinal, cara, 1984 fazer o que o cara fez num mangá não é pra poucos. É uma coisa assim, absurdo, ninguém vai tirar esse mérito. Então, como um mangá que foi criado em 2003 conseguiu se destacar e ser tão bem avaliado fazendo a mesma coisa que outros? Simples. Porque ele não fez a mesma coisa que outros. Particularmente eu sou suspeito pra falar, porque eu só assisti 70 episódios de Gintama até agora, e eu comecei a assistir recentemente. Mas, cara, de cara tu já consegue perceber o quão maravilhosa é essa obra. Focado muito mais em comédia do que em ação, Gintama é uma obra que ela abraça a sátira, até na própria ambientação dela. Você tem samurais, alienígenas, sci-fi, colegial, cara, tu tem tudo, é uma salada de fruta bizarra, com quebra de quarta parede, os caras sabem que eles estão no mangá, eles sabem que eles estão no anime, e aí os caras, tipo, o anime ele é mais brisado ainda que o mangá, porque o cara sabe que ele tá no anime, que é uma adaptação do mangá, e aí o cara sabe, né, o Gintoki sabe o que tá sendo alterado do mangá pro anime, e ele tá falando, não, isso aqui a gente teve que mudar porque pipipipopopó, e aí a Kaguya e o Shinpachi, que são os dois outros protagonistas junto com ele, eles ficam, essa parte aqui a gente teve que mudar, né? Pô, mas no anime a gente fez assim, mas no mangá os caras começam a discutir sobre como era o mangá no meio da obra. Eu não tô brincando, isso acontece. Então logo de cara a gente consegue ver que, tá, isso não é um anime convencional, não sei falar palavras. E também não é um mangá convencional. Mas só comédia consegue carregar uma obra inteira? A gente tem várias obras de comédia que, cara, não fizeram tanto sucesso quanto Gintama fez. Pois bem, a fórmula do sucesso, na minha opinião, tá simplesmente o aproveitamento do hype dos shonens da época. Afinal, a gente tem Bleach sendo lançado, a gente tem Naruto sendo lançado nessa época. Parte dos maiores shonens que já existiram em toda a época, Dragon Ball Z tá lançando nessa era. Shonen tá hypado ao extremo. E a gente tem um autor fazendo algo diferente, uma comédia pura. Claro, Gintama tem diversos momentos mais sérios, com algumas questões mais filosóficas, momentos de ação mais intensos, que, cara, eu chorei assistindo Gintama, tá? Tem episódios ali que eu fiquei meio emocionado. Mas não é o foco é na comédia. E os caras sabem fazer comédia muito bem, e comédia com ação. Então a gente vai ter aquele anime besteirol no meio de tanta coisa séria. Tem um bagulho que falou, vamos ser trash? Então eu vou ser o melhor dos trashes de todos. Dando um pouquinho mais de detalhes sobre a ambientação do anime. A história se passa num planeta chamado Edo, não sei se uma cidade ou um planeta chamado Edo, que representaria o que seria Tóquio lá no Japão, onde antes de existirem alienígenas, existiam samurais, e esses samurais dominavam tudo, incluindo o Gintoki e os amigos deles, os compatriotas deles, né, que gostavam muito de ter essa vida de samurai. Até que um dia chega alienígenas
e começam a colonizar o lugar, porque os caras têm espaçonave, raio laser, bomba atômica, enquanto os outros têm espadinha. Então, os alienígenas trazem uma industrialização pro mundo deles através dessa invasão, e é, querendo ou não, uma invasão meio pacífica. Só que ao mesmo tempo que tem essa invasão pacífica, várias pessoas são contra a ocupação dos alienígenas, porque eles trazem a cultura deles. E tem alienígenas, por exemplo, que comem humanos, tem alienígenas que trazem bichos de estimação, que o bicho de estimação é um Godzilla. Tem alienígenas que são extremamente dominadores. Então assim, imagina se falar pra tu juntar um argentino e um brasileiro na mesma sala e falar não se matem, já é difícil. Agora pega um Anunnaki e um ser humano. Complicado, né, rapaziada? Vamos ter que entender que o choque de cultura não vai ser só eu não gosto de você porque você é chato na Copa do Mundo e a FIFA rouba pra ti. Eu não gosto de você porque você é brasileiro. Tem coisa além, os caras nem a mesma aparência eles têm. O cara vai ter umas anteninhas, uns tentáculosão, tá ligado? Então, esse é o setup inicial de Gintama. Convenhamos, o setup perfeito pra tu fazer uma comédia shonen. Ou nada a ver. Cara, pra vocês terem uma noção, vamos pra segunda parte desse vídeo. O que é o apelo principal na comédia de Gintama? Sabe aquele humor quinta série? De tipo, piada com pinto? Com bosta, mijo? Tá ligado esse tipo de piada? Então, tu consegue imaginar ela sendo feita de forma inteligente? Pois bem, de alguma forma o autor dessa obra conseguiu. Ele consegue pegar coisas tão banais, tão quinta série, e encaixar de uma forma tão consistente na obra, que tu não se sente idiota de rir de uma piada da quinta série. Na real, tu fica, porra, tá, essa aí foi genial. Como, por exemplo, a gente tem uma das cenas mais famosas de Gintama, que é o canhão Neil Armstrong 9000 não sei das quantas. Eu vou até pegar aqui, ó, o canhão. Vamos lá, YouTube. Essa cena do Neil Armstrong Cyclone Jet Armstrong Cannon, carinhosamente um pênis. É um canhão, é um pinto, mano, desculpa. Tá vendo isso aqui do meu lado? Convenhamos. Só que tem um formato que todo mundo aqui conhece. O Shinpachi, que é o personagem consciente da obra, enquanto o Gintoki e a Kaguya são os dois que são completamente esquizofrênicos, ele chega pra eles e fala, mano, que porra de boneco de neve vocês estão fazendo? Isso aí é um pinto. Eles, não, isso aqui é o canhão Neil Armstrong Cyclone Jet Armstrong Cannon. E aí ele fala, mano, isso aí não existe, vocês acabaram de inventar esse nome. E aí, outro personagem completamente aleatório chega, aí rapaziada, o que vocês estão fazendo? Nossa, vocês fizeram o Neil Armstrong Cyclone Jet Armstrong Cannon. E aí o Jinpachi, não, vocês combinaram com ele pra falar isso aqui antes, né? Aí o outro... Eu esqueci, o Karatsuba, não é Karatsuba, é um... Eu não lembro o nome dos personagens, porque eu sou horrível com o nome. E se eu fizesse um roteiro, isso ia ajudar. Aí chega outro personagem lá, samurai. Vocês fizeram Neil Armstrong Cyclone Jet Armstrong Cannon. E aí o Shinpachi começa a ficar maluco. E é um episódio inteiro dos caras falando Neil Armstrong Cyclone Jet Armstrong Cannon. É tipo, o episódio, cara, acabou. Acabou a parte, a piada já foi, tá? Aí passa 5 minutos, que nem o canhão Neil Armstrong Jet Cannon, Armstrong Cannon. E tu vai dar risada. Porque é tão idiota, que é genial. Tanto que 20 episódios depois, os caras eles pegam e eles trazem de novo essa referência quando o Gintoki vai derrotar um robô gigante e o cara fala que ele tem a maior arma mortífera dentro desse robô gigante. E aí sai do meio da cintura do robô o canhão Neil Armstrong Cyclone Jet Armstrong Cannon Just Away Version do lugar onde tinha o pênis do robô, velho. Tipo, tu vai olhar pra aquilo e vai ficar, mano, o que eu tô assistindo? Mas tu vai rir, porque é um bagulho imprevisível, sabe? Tu não tá esperando ver aquilo. É idiota, mas é um humor interessante. Não sei se é, né, mas... Porque eu sou muito fraco, eu sou meio primatinha nesse quesito. Eu vou olhar pros caras fazendo piada da quinta série e eu vou aceitar, mano. Só porque eu esqueci de um take importante, e como eu não tenho roteiro, eu sou um completo Neandertal, então isso acaba acontecendo de vez em quando. Então se tu quiser botar essa minha reclamação aqui no vídeo, Alan, tu pode botar, porque eu sou burro mesmo, eu vou admitir, mano, eu não faço roteiro, eu tenho preguiça, tenho que aprender a fazer essa merda. Enfim... Uma coisinha que é muito importante sobre Gintama também é que não é os protagonistas que quebram a quarta parede. São todos os personagens o tempo inteiro. Então, quando a audiência do anime dá uma baixada ou ela dá uma aumentada, os personagens, eles condizem com isso, eles vão falando sobre a audiência mudar. E é muito divertido isso, porque assim...
existem momentos que, claro, porque tem tanto anime bom saindo, o horário nobre vai se perdendo pras obras que estão mais no hype, né? E quando isso acontece, eles começam a falar, putz, os caras vão cancelar a obra, mano, temos que achar uma coisa mais interessante pra fazer. E aí eles começam, tipo, fazer vários testes, assim, nossa, vamos fazer um drama aqui agora, e pá, põe um episódio, uma parte do episódio super dramática, e não deu certo, vamos meter aqui um anime de luta chinês, foda-se. Que aí eles metem um bagulho de luta chinês super dramático. E eles vão indo nessa pegada de botar várias sacadas assim, onde existem episódios que os caras. O roteirista ele fala, mano, eu tô com preguiça de animar, então vai ser uma PNG legendada. E é isso, é tipo uma imagem do fundo e os personagens ficam 5 minutos conversando e não tem nada de movimento além da legenda. Ou também vai ter o caso do episódio que eles falam, mano, tamo com preguiça de tocar a opening, então finge que a opening tocou aqui. E foda-se, os caras só metem essa. E são sacadas que, na minha visão, dão uma dinâmica muito mais legal pra anime e realmente ajudam no orçamento. Porque tu ter 5 minutos do episódio onde não tem nada sendo animado, dá uma diminuída legal no orçamento do episódio, não concorda comigo? Enfim, mano, fala esse take aí, agora pode voltar pro vídeo, é isso. Façam um roteiro, crianças, não sejam burros que nem eu. Outro exemplo muito bom da comédia de Gintama é a questão dos personagens secundários. A gente tem diversos personagens. Tem a Otose, que cobra o aluguel dele, é tipo o personagem do Chaves lá que cobra o aluguel, não vou lembrar o nome dele. A gente tem o Katsura, que é um dos principais agentes da organização terrorista que quer expulsar os alienígenas de dentro de Edo, e por algum motivo ele é extremamente incompetente. A gente tem a Elizabeth, que é essa porra aqui, esse Psyduck esquizofrênico, que na real é um brother com uma boca grande, não sei, com uma roupa de pato, que é a principal ajudante do Katsura. A gente tem o Shogunato, que são meio que os policiais, e eles são muito incompetentes. Cara, a gente tem uma gama de personagens e cada um deles tem a sua individualidade. Por exemplo, tem esse brother aqui, que é um capitão do Shogunato, que a individualidade dele é, ele gosta de maionese. Nota do editor aqui rapidão. Eu queria só dar um adendo que não é o Shogunato que são os policiais, e sim um grupo chamado Shinsengumi. E o cara que é viciado em maionese é o Toshiro Hijikata, que é o vice-comandante da Shinsengumi. Por favor, façam roteiro, crianças. Ah, mas o que isso desenvolve pra história? Cara, acredita em mim, o fato dele gostar de maionese, ele é relevante mais vezes pra história do que o fato de Darling in the Franxx ter viagem no tempo, tá? Então assim, não que seja muito impressionante, mas porra, o cara gostar de maionese ser relevante, cara, o roteirista disso tem que ser muito bom, tá ligado? Claro, a gente vai trazendo essas coisas meio escrachadas e isso gera cenas impecáveis, como por exemplo, o Katsura, ele é um cara que ele é extremamente pacífico, digamos assim, apesar de ser um terrorista. Então ele quer fazer que a população entenda as atividades do terrorismo, mas para isso ele precisa guardar a identidade dele, e aí a gente tem episódios como o episódio 64, onde o Katsura ele vai dar uma entrevista e ele meio que censura o rosto dele. Aí ele fica, mano, mas por que censuraram meu rosto? Tipo, tá feio esse mosaico, parece que a minha cara é uma coisa obscena. Aí, mas senhor, você pediu pra censurar a cara de você porque você é procurado. Não, tira essa merda. Ah, tá, e a gente vai te chamar de Sr. K. Não, meu nome é Katsura. Senhor, você não pode revelar seu nome. Você pediu pra gente usar um codinome. Não, mas o meu nome é Katsura. Mas, senhor, você... Tipo, é aquele humor muito tosco. Eu contando não vai ter tanta graça. Mas se tu pegar as cenas e tu olhar elas, eu duvido você... Eu vou botar aqui, ó, toma. Tirou uma risadinha, né? Não? Nada a ver? Me passei? My bad, eu acho, tá? Cara, eu me empolgo com Gintama, é um anime muito bom, eu não tenho culpa. E claro, o anime é só comédia? Como eu disse no início, não. Ele tem ação, ele tem momentos sérios, mas, claro, esses momentos, eles quase sempre
não tem tanto espaço quanto a comédia. Apesar disso, até mesmo quando a gente tá no meio das cenas mais engraçadinhas, ele abre espaço para dar algumas reflexões e trazer detalhes muito interessantes pra obra. Como, por exemplo, a gente tem um episódio onde todo mundo acha que o Gintoki tem um filho. Aparece do nada uma mina que dropa uma criança na frente da casa dele, falando: em algum momento eu vou buscar ele, cuide dessa criança. E aí a criança tem cabelo prateado e o cabelo é idêntico ao do Gintoki. Todo mundo pensa: porra, o Gintoki tem um filho bastardo, que paia. E o Gintoki, até ele mesmo acredita: caraca, mas que mulher que eu engravidei do nada, que botou um filho na minha porta. Ah, vou ter que tomar responsabilidade, eu não pago aluguel, mas pô, agora vamos ter que tomar juízo pra ver essa criança, né? E ele começa a levar a criança pra vários lugares, assim, fala: não, isso aqui não é meu filho. E nisso que ele vai interagindo com essa criança, ele vai percebendo: porra, mas na real meio que ele tem a mesma personalidade que eu, né? Trazendo essa reflexão um pouco pro espectador de, cara, não é só porque é uma comédia que não vai ter nenhum momento sério. Às vezes, na necessidade, que aparece a oportunidade da gente evoluir como pessoa. O Gintoki, nessa cena, ele só foi evoluir porque ele falou: caralho, tem um filho, mano, tenho que tomar juízo. E aí depois ele descobre que o filho dele não é dele, na real, é de um outro brother aleatório, e ele fala: ah, foda-se, então eu vou acabar com o meu juízo, e não serviu de nada a lição de moral. Mas mesmo assim, pro espectador passou alguma coisa. Afinal, a obra não se leva a sério. Ela deve começar a se levar a sério lá pelo episódio 140. Mas eu tô no 70, então eu ainda não tenho repertório. Num segundo vídeo sobre Gintama, a gente fala se a obra é séria. Toda essa questão desse paralelismo, de tu pegar... Tem episódios onde a gente é mostrado um arco muito mais importante, onde, por exemplo, a gente tem o arco da espada que possui as pessoas, que mostra uma relação de irmãos, muito bonita por sinal, onde um irmão percebeu que não tem como lutar contra os alienígenas de forma pacífica. Você tem que usar meios sujos porque eles são muito mais fortes que a gente. Enquanto a outra, ela produz espadas não para ser máquinas de destruição em massa, mas sim para ser uma espada para defesa. Afinal, o propósito de uma espada existir, no início das contas, é defesa e não ataque. Se isso aí tem algum embasamento histórico, de tipo, a primeira espada foi feita pra matar alguém de forma agressiva, ah, mano, aí não é comigo. Eu acho que foi pra defesa e pra casa. Ah, pra casa não, pra caça. Mas assim, eu não sou estudante de história, eu tô simplesmente tirando essa informação do cu, tá? Então, por favor, se tiver errado, não é comigo não, mano. Não vem me cobrar essa porra, não. Então, assim, esse arco, por exemplo, dessa espada, ele é lindo. E ele mostra também o passado do Gintoki, mostrando que, por mais que ele seja um personagem todo idiota, todo babaca, tem algum motivo pra ele ser assim. Então, várias pinceladas vão acontecendo ao decorrer da obra pra te mostrar que tá, existe um peso. A própria Kagura, a relação dela com a família dela é muito bonita e triste, por sinal. Ela tem toda essa questão de que o pai é um dos principais alienígenas mercenários, ele é muito foda, e ela, como filha dele, não podia ir para as jornadas do pai. E ela sempre sonhou em acompanhar o pai. Eu não lembro se a mãe dela morre por conta que o pai quase nunca tá em casa, mas eu lembro que a única pessoa que sobrou pra ela é o pai, e justamente quando o pai queria ficar em casa e aproveitar ela, ela fala: não, eu quero seguir o mesmo rumo que você, e começa a viajar pelo mundo. Então, de novo, todo o desenvolvimento dos personagens, por mais bobinho que ele seja, ele vai pra algum lugar. Isso é muito legal de ver. Eu arrisco dizer, tá? Eu assisti Naruto, eu assisti Bleach. Cara, a gente tem assim, ó, graus de desenvolvimento de personagem. Bleach, primeiros 100 episódios, não chega a 10% do desenvolvimento dos personagens de Gintama nesses 70 que eu assisti. Naruto, chega num 70. Tem personagens que se desenvolvem bem, tem personagens que desenvolvem mal. Mas, cara, não existe comparação. É muito superior esse anime. Porque, de novo, a proposta é diferente e o cara abraçou tão bem a proposta que ele é muito gostoso de assistir. E, nossa, ele é muito bom. Tu assiste horas e horas e tu não vê o tempo passar. Claro, ele é feio. Não é pouco feio, não. Esse traço aqui é antigo, é feio. Eu sei que não tem como levar a sério, mas
ao mesmo tempo que ele é um anime feio, ele é muito atual. Eu acho muito interessante toda essa questão, né, de viagem do tempo. Porque, cara, tu vai ver Jetsons, tá, os caras não acertaram. Mas tem muita coisa que existe ali que é muito parecido com os dias de hoje, tá ligado? E Gintama tem um pouco disso. Por conta dessa questão, né, de bagulho ser pros tempos atuais, é uma coisa meio no futuro. Eles tentaram prever muita coisa. E tem coisas que meio que preveram certo. É meio um steampunkzão futurista e, cara, é muito legal. Todo o universo, se for olhar pros cenários de Gintama, eu não tenho nem o que dizer do quão incríveis eles são. Enfim, eu acho que esse anime tem muito o que ser falado. Eu falei dos principais pontos e a minha sincera opinião sobre ele é: me impressionou demais e eu acho muito merecido esse 9.05 que eu acho que a 4ª temporada tem. Se eu não me engano, o anime clássico com a maior nota, que claro, é o One Piece, ele chega a ser injusto de comparar, porque por mais que o One Piece seja um único anime clássico com uma nota muito boa, ele é um único anime muito grande, né? Ele tem 8.73 com seus, né, 1.400 episódios. Eu não sei quantos episódios tem One Piece hoje em dia. Mas, cara, 1.400 episódios é difícil tu manter uma nota consistente. Mas 200 também é. E Gintama conseguiu 8.93 com 200 episódios. Então, assim, fãs de One Piece, vocês podem discordar, mas, irmão, isso aqui é muito melhor que One Piece e não é por pouco não, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. De novo, isso aqui é um videozinho de comédia, de humor e de minha opinião. Então, se você discordou, eu tô um pouco me fodendo. Tá? Porque, de novo, eu gosto muito de Gintama e, com certeza, ele é o melhor clássico. Se tu discorda, tudo bem, só não vem me dizer que Bleach é melhor que isso aqui, porque, cara, se tem um anime de samurai que tá no topo, assim, de todos, é Gintama. Mas Bleach, fica com o teu Bleach aí, que, cara, não peita nem perto do que chega esse aqui. Vai ter provavelmente um segundo vídeo quando eu acabar de ver a 1ª temporada de Gintama e talvez um terceiro quando eu acabar de ver a 2ª temporada. Mas isso eu vou ter que saber porque ainda faltam uns 140 episódios pra eu acabar a 1ª temporada, né? Vai demorar um tempinho. Espero que tenham gostado e eu vejo vocês num vídeo em sequência. Feito, gurizada. E caiu a porra do meu selo, vai tomar no...